dá para dizer a mesma coisa do Goethe, né? Tem uma declaração do Goethe que ele fala que a Europa o conhece, né? O Ocidente o conhece há meio século, né? E o conhece apenas como poeta, por mais que ele tenha feito vários avanços no campo da filosofia natural, como naturalista, as pessoas não costumam aceitá-lo como poeta, como cientista, né? Como naturalista, justamente pelo fato de que a forma com que ele fez ciência não era a forma corrente da época, né? E inclusive ele foi excluído por vários círculos de naturalistas, né? justamente pela visão alternativa de ciência que o Goethe tinha, né? O Goethe ele inventou a própria, o próprio método científico dele, né? Que está bem próximo daquilo que a gente compreende como fenomenologia, né? A fenomenologia ela é bem abrangente, né? E não há uma fenomenologia, se você for pensar. Se você for pegar todos os autores lá, o Brentano, o Russell, né? Depois o Heidegger, você vai ver que há várias correntes fenomenológicas, né? É uma é, a fenomenologia é uma corrente muito abrangente e que ela nasce, isso é importante dizer, ela nasce com o intuito, né, de resolver o problema, né, que da filosofia crítica do Kant, em que o Kant separa o mundo fenomênico do mundo numênico, né, e rompe com a possibilidade de produzir, né, qualquer ligação entre a representação humana e as coisas mesmas, né? E a essência das coisas. Justamente pelo fato do Kant ele ter demonstrado os limites da razão, né? Enquanto representação da realidade, mas não como capaz, né, de demonstrar as coisas em si mesmas. Enfim, a fenomenologia ela nasce desse contexto, né, de tentar refazer essa ponte que havia até então entre o pensamento e o mundo, né? E tanto é que um dos principais termos usados pelos fenomenólogos é a intencionalidade, né? Que seria o movimento que o pensamento faz, né? Para algo fora do próprio pensamento e que pelo pensamento se mover para algo, né, a consciência se mover para algo externo a ela mesma, ela produz uma temática, né, no próprio pensamento que cria uma abertura, né, entre pensamento e mundo, né? A intencionalidade ela tem esse, como é que eu poderia dizer, esse sentido para o mundo que só o pensamento pode produzir, né? Só o pensamento consciente pode produzir. Por exemplo, objetos, eles não têm intencionalidade, né? Porque, por exemplo, um objeto físico não diz respeito a qualquer outra coisa senão ele próprio, né? A temática de um objeto físico não é o pensamento, por exemplo, ou algo não físico. No entanto, a temática do homem nunca é, digamos assim, nunca é o pensamento em questão, né? Mas é sempre o pensamento mirando alguma coisa, né? É sempre o pensamento é, se direcionando para alguma coisa. E isso produz a temática da vida humana, né? Ou seja, pensamento é abertura para o mundo, né? Os fenomenólogos vão dizer. Mas enfim, eu acabei me delongando demais nisso daí. Então, naquele livro do Goethe, Morfologia das Plantas, ele faz uma queixa contra os naturalistas da época, né? Que o rechaçavam, né? Pelo fato dele, ao mesmo tempo dele tentar produzir algum progresso científico no campo da filosofia natural,
né, no campo da biologia, ao mesmo tempo que ele tentava progredir nesse campo e, paralelo a isso, né, trazer uma novo modelo de ciência, né, que fosse compatível com a compreensão da vida, ao mesmo tempo que ele tentava fazer essas duas coisas, e justamente por ele tentar fazer essas duas coisas, a comunidade de naturalistas o rechaçavam e o acusavam, né, de diletantismo no sentido de que ele era apenas um poeta sem conhecimento científico algum, tentando falar de coisas que não era próprio de um poeta falar, né? No sentido de que um poeta nunca teria um rigor que um cientista tem em relação a descrever a realidade. Muito pelo contrário, né? Nesse sentido, digamos assim, poesia seria mimesis e, portanto, o poeta não teria o compromisso em relação à verdade, né? Digamos assim. Era mais ou menos essa acusação que a comunidade científica, né, a comunidade de naturalistas faziam contra o Goethe. E, e a gente tem que lembrar que o Goethe se dá no século, a era, né, Goetheana, ela é a segunda metade do século XVIII, né? Ou seja, ainda não havia Schopenhauer, ainda não havia Darwin, né? Mas havia ali vários progressos, né? É, digamos assim, vários progressos espalhados em relação à filosofia natural, em relação à compreensão do homem enquanto um fenômeno da própria natureza, a compreensão dos outros animais enquanto, digamos assim, enquanto fenômenos da natureza também, e assim sucessivamente. Você tinha ali um interesse, né, em entender as transformações do mundo para além, né, do que era dado no âmbito moral, né? No âmbito da, enfim, das doutrinas morais, né? No caso, por exemplo, da doutrina da igreja, etc., né? Isso demorou bastante para acontecer, se você for pensar bem. Isso não chega a acontecer no Renascimento, né? Isso vai se dar no Iluminismo, ou seja, no século XVIII é o século do Iluminismo e, portanto, há esses avanços, né, em tentar compreender o homem, né, fora da redoma, né, moral, mas o homem enquanto um fenômeno da natureza, enquanto fenômeno natural, justamente pela versão que os iluministas tinham em relação à moralidade, à religião, como ideologia que atravancava o conhecimento, né? Vamos por assim. Enfim, eu não preciso descrever toda essa a versão que o iluminismo tinha em relação à religião, que você sabe muito bem. Mas esse era o ponto. E, e o Goethe percebeu que, enquanto a filosofia natural avançava, né, nessas descobertas espalhadas, né, por exemplo, descobertas da geologia, do tempo da Terra, né, descobertas dos fósseis, né, da da anatomia dos animais, inclusive da própria anatomia humana, né? E a relação que ela tinha com os outros animais, né? Que era já algo à parte da religião. Com o iluminismo, esses estudos naturalísticos começaram a avançar de uma forma progressiva, né? De uma forma contínua. Só que para o Goethe o problema era que ainda a filosofia natural não conseguia avançar mais pelo fato dela estar presa a um método, né? É, um método científico incapaz de poder descrever não a realidade, mas de poder descrever a vida enquanto um fenômeno, né? Real, que se dá no âmbito da dessa ciência natural, né? E esse método científico, né, incapaz, defasado em descrever a vida enquanto fenômeno da natureza, era o mecanicismo cartesiano, né? Porque veja bem, nessa época,
A física, ela já tinha avançado muito por causa do Newton. E o Newton ele só conseguiu avançar a física porque ele aplicou o mecanicismo cartesiano, né? Mas o que te diz? O problema do mecanicismo é que ele descreve a realidades em partes, né? Por exemplo, o mecanicismo ele é bom para poder produzir certas previsões físicas, né? Por exemplo, construir maquetes, modelos, etc., né? Uma vez que tudo é extensão física, né? Extensão material, eu posso construir um modelo e esse modelo se repete no âmbito da extensão, da própria extensão da realidade, né? E por isso eu posso aplicar analogias e conseguir produzir estimativas e previsões em relação a como a realidade física vai se comportar, por exemplo, né? Por quê? Porque justamente pela realidade ser extensão, eu posso eu posso estudá-la por recortes, né? Por partes, né? E assim a ciência avança, e assim o mecanicismo avança. Mas o problema é que a vida não funciona assim, ele diz. A vida, ela não pode ser dividida em partes. Se você disseca um animal, você já não está estudando ele enquanto tal, né? Enquanto animal, mas enquanto, digamos assim, enquanto matéria, né, homóloga ao que era até então vivo, né? Então, ele diz, a minha ciência, ela tem que ser, ela não pode ser uma ciência das partes, mas ela tem que ser uma ciência do todo, né? E, portanto, é necessário, ele diz, usar a própria intuição, né, que o homem tem enquanto ele experiencia o mundo de forma que o mundo se apresenta para ele enquanto algo vivo, ele diz. Então, esse vai ser o foco da minha ciência, né? Tentar descrever o mundo, né? Não por partes, mas na sua inteireza, né? De forma com que ele me aparece vivo enquanto eu o experiencio, né? Ou seja, nisso parece que há uma relação parece que, digamos assim, há uma relação entre o método científico de Goethe e a fenomenologia, só que ainda a fenomenologia não existia, né? Mas parece que há essa relação no sentido de que o que determina, né, a relação, a necessidade do pensamento em apontar para o mundo é a própria experiência que a consciência tem do mundo, né? E isso estabelece, digamos assim, um ponto, como é que eu poderia dizer, central para no sentido de satisfazer, né, a própria necessidade que a consciência tem em descrever a realidade, mas não enquanto representação, mas enquanto, digamos assim, integração do homem na realidade. Porque o próprio fato do homem, né, quando pensar sobre o mundo, essa intencionalidade fenomenológica, né, vamos por assim, já denuncia uma certa integração entre pensamento e mundo, né? E, e, e o Goethe ele viu essa o que ele chama de intuição, de modo bastante genérico, né? Ele viu esse poder da intuição do pensamento a única forma de conseguir apreender, né, a formação da vida enquanto objeto da realidade. Porque, por exemplo, diferentemente de um fenômeno físico, né, por exemplo, o colisor de partículas, né? O colisor de partículas ele é uma grande maquete, né? O que a gente faz? A gente vai simular de modo atômico, subatômico, o que ocorre nas dimensões espaciais, né? Na, na realidade fora da Terra. A gente vai simular de uma forma em pequena escala o que ocorre em larga escala, né? Por quê? Porque partindo da premissa mecanicista, a realidade ela tem que se comportar de forma homogênea, uma vez que tudo é extensão, né?
Ou seja, nesse sentido eu posso aplicar aquilo que a gente compreende como leis físicas, né? Entende? Ainda há esse paradigma mecanicista, né, na nossa ciência que querendo ou não direciona ela a uma certa produção, né, de conhecimento. Enfim, há um certo modelo de compreensão da realidade. Mas, por exemplo, como que eu poderia produzir um modelo, né, uma maquete análoga a algo vivo, entende? Não há como. Não há como porque uma maquete ela é uma construção de partes. Ela não visa a elaboração de uma, digamos assim, de uma unidade em si mesma. Ela não visa uma unidade em si mesma a ponto de produzir uma certa operação, né, autônoma sobre sua própria natureza. Porque isso não comporta o mecanicismo, justamente pelo fato de que o mecanicismo ele é incapaz, né, de ler a realidade como contendo objetos autônomos nela. Ou eu parto da premissa de que tudo é extensão e, portanto, eu posso produzir aí modelos análogos e assim fazer previsões e aplicar leis físicas que me dão essa homogeneidade dos fenômenos, né? Justamente pelos fenômenos, todos os fenômenos compartilharem a mesma natureza material, certo? Ou então eu aceito que a realidade não é puramente extensão, mas ela se dá de uma forma a produzir naturezas, né, cuja unidade dessas naturezas se comportam de forma autônoma a ponto de eu ter que estudar cada formação individualmente, né? Aí eu já não tenho mais extensão, mas aí eu tenho uma. Enfim, o Goethe, contrariando o mecanicismo, ele chama isso de Bildung, né? Aí eu não tenho mais a extinção, mas eu tenho uma Bildung, né? Eu tenho uma formação de objetos inéditos na natureza e esses objetos inéditos, eles devem ser apreendidos enquanto produzem uma operação, né? Um trabalho interno das suas próprias naturezas, né? Esse pensamento goetheano, muitos dizem que é uma tentativa de resgatar a filosofia aristotélica, né? Ou melhor dizendo, a biologia aristotélica, né? Eu não sei se você conseguiu encontrar pontos em comuns, né, com o Aristóteles, mas na verdade tem muitos pontos em comuns entre o Goethe e o Aristóteles nesse sentido de produzir um novo modelo científico que fosse capaz de compreender o fenômeno da vida enquanto incorporado na própria realidade, mas não enquanto fora da realidade, né? Não enquanto um espírito fora da realidade, mas o espírito emergente na própria realidade. E nesse sentido, o Goethe tenta resgatar o naturalismo aristotélico contra o mecanicismo cartesiano, porque o mecanicismo cartesiano surge justamente para poder se opor ao aristotelismo, né? Ao mesmo tempo que o Goethe faz isso, parece que ele é o precursor da filosofia do processo.